Olá, estamos aqui para tratar da unidade 8, que fala sobre análise ambiental, continuidade e viabilidade a longo prazo. Essa unidade é fundamental para não se pensar somente no projeto, mas na continuidade a longo prazo. Os projetos, como definido lá no início, eles têm um final e as ações, as atividades, as demandas ambientais, elas requerem continuidade. Na maioria das vezes, não é suficiente trabalhar o projeto, é preciso persistir, continuar trazendo resultados positivos. E para isso, isso tem que ser pensado desde o início, não somente após o encerramento do projeto. Então, como falado aqui, né, ter sucesso no projeto não é somente finalizá-lo da melhor forma, é o impacto que ele vai deixar como herança, como continuidade. E esse impacto, esse resultado, ele precisa ser tratado, né, como diz o contexto da sustentabilidade, em termos ambientais, sociais e econômicos. Então, não devem ser simplesmente feitos projetos que validem ações, tudo mais. É claro que são importantes alguns projetos que vão simplesmente validar, mas os que realmente geram resultados, impactos positivos, eles precisam de ser pensados desde o início. E nesse contexto devem ser analisadas a sensibilidade, principalmente nos contextos social e ambiental, as consequências futuras, né? E a adequação do que vai ser feito em termos legais, regulatórios, para que sejam feitos durante o projeto e continuem posteriormente ao projeto da forma mais adequada. Então, é necessário, desde o início, se analisar algumas questões. Checklists são uma ferramenta bastante interessante porque eles já, desde o início, eles têm como base, né, fatores, impactos a serem analisados, não serem esquecidos. Então, os checklists, eles servem para poder demarcar, para poder estabelecer temas relevantes que vão ser avaliados desde o início. Algumas ferramentas citadas no material são destacadas aqui. A matriz de Leopold é uma matriz importante que ela vai ver magnitude e importância dos impactos, sejam eles positivos e negativos. É uma matriz que permite se identificar impactos, né, diretos do projeto em relação ao quão relevantes eles são e os aspectos, né, se eles trazem resultados mais positivos ou mais negativos. Outra análise relevante é uma análise de riscos ambientais. Essa análise de riscos ambientais, ela pode ser feita como foi tratado em unidade anterior, quando se falava de projetos e nós falamos de gestão de riscos. Então, não tem grandes diferenças. Aqui, o que se inclui? Identificação de perigos, ou seja, os riscos envolvidos. Uma análise de frequência e probabilidade, ou seja, aqueles riscos que têm mais chance de acontecer e que podem causar mais impacto. Análise da consequência, tá, o que vai gerar se aquele risco ocorrer? E por fim, né, os riscos devem ter uma avaliação para poder se identificar quais são os riscos que precisam mais cuidado, que são mais relevantes, e como esses riscos serão tratados. Falamos também sobre análise ambiental estratégica. A AIA não foi tratada aqui nesse conteúdo, apesar dela ser muito relevante, porque houve uma disciplina específica que tratou desse contexto. Então, aqui nós estamos falando sobre avaliação ambiental estratégica. É uma visão não dos projetos somente, mas da visão como um todo. Diferentes projetos, programas, políticas estão relacionadas e conectadas pelos projetos. Então, a visão estratégica, também citada anteriormente, precisa de ver o todo. Pode ser que, por exemplo, um projeto tenha um impacto mais negativo, mas que outro compense esses impactos. Então, tudo não é só um projeto que precisa ser visto os projetos de forma integradas como um todo, antes de sua realização, porque senão, depois de fazer, impactos já terão ocorridos. Então, essa análise ambiental estratégica, ela permite uma visão geral dos impactos gerais aqui de todo o projeto, previamente. Depois de um projeto ser finalizado,
Então, existem alguns passos que precisam ser tratados. Dependendo da situação do projeto, alguns com mais cuidado, precisa-se fazer uma desmobilização controlada e gradual. Às vezes há uma intervenção e tirar todo o acompanhamento no momento de finalização do projeto pode implicar em problemas, em minimização de resultados. Como que vai ser tocado, vão ser tocados os impactos, os resultados do projeto? Também precisam estar definidos por meio de manuais. Como que aquilo que foi desenvolvido vai ser passado, por exemplo, para a comunidade ou para os órgãos responsáveis que vão efetivamente continuar atuando naquele local onde houve a intervenção ambiental. Como que o pós-projeto vai ser feito, inclusive em termos de recursos, de orçamento, porque muitas vezes os recursos do projeto são somente para a realização do projeto, mas o posterior precisa ser passado, precisa ser pensado, refletido para poder também se ter orçamento para se manter aquilo que foi desenvolvido. E para isso é necessário que quem esteja presente localmente no local do projeto ambiental tenha capacidade de desenvolver, porque muitas vezes pessoas externas entram, desenvolvem o projeto, finalizam o projeto, elas se vão. Então, o conhecimento precisa ser deixado para que a comunidade local, a equipe local, consiga dar continuidade adequada àquilo que foi feito. Nesse contexto, é muito importante, desde o começo, se ter um consentimento para a operação, a chamada licença social para operar. A LSO não é um documento em si, mas sim aquela percepção, aquela preparação da comunidade e aquela aceitação pela conformidade local. Se a comunidade local não tiver se apropriado do projeto, se ela não tiver o interesse, a vontade que aquele projeto dê certo, improvável que os resultados previstos sejam alcançados. Então, é fundamental se conseguir e se manter essa licença social para operação. Nesse contexto, é importante que quem esteja desenvolvendo o projeto tenha transparência, converse com os locais, engajem os locais na realização do projeto, mostrem e executem, comprovem benefícios com quem está recebendo o projeto, com quem vai ficar efetivamente com os resultados do projeto e pós-projeto. Ouça aqueles que estão participando, desde reclamações de questões que não estejam conformes ou de desigualdades, até para poder corrigir, né, reparar os problemas, as situações que ocorrerem. É importante trabalhar o monitoramento e avaliação do projeto. E aqui se destaca que não se deve medir somente o que foi feito, ou seja, a entrega ali do projeto, mas sim os resultados, os outcomes do projeto, porque eles são os resultados efetivos. Então, um projeto, ele não deve ser medido, ele deve ser pensado, gerenciado, somente em entregar as atividades, em realizar tudo o que foi previsto no prazo, no custo estabelecido. Mas o mais relevante é a agregação de valor, é aquilo que vai ser entregue no final do projeto. E esse monitoramento e avaliação não é algo estanque, que acontece só uma vez, é algo contínuo, onde os dados precisam ser analisados, verificados, corrigidos à medida que se identifica alguma situação, um problema, ou mesmo coisas que possam ser melhoradas. Então, é necessário se ter uma gestão adaptativa que vai viabilizando, vai tornando o projeto e os potenciais resultados futuros cada vez mais significativos, de forma positiva.
É claro que aqui se pensa na gestão do projeto no que se diz como ESG, ou seja, os focos ambientais, ambiental, social e governança. E os indicadores precisam ser definidos claramente em todos esses pilares. Indicador relevante de um projeto de regeneração florestal pode ser medido de acordo com a biomassa antes e no final do projeto, com medições parciais também. O engajamento da sociedade é importante para legitimar o pilar social. E a governança do projeto, ela precisa ser, desde o começo, transparente, colocada o quanto que determinados custos estão sendo repartidos, sendo trabalhado para que todos saibam claramente, de forma transparente, como o projeto está sendo desenvolvido. Por fim, então, sintetizando as coisas que foram feitas, é preciso uma visão estratégica desde a origem. É preciso a legitimidade da comunidade. Essa legitimidade, o andamento do projeto, ele precisa de ser tratado continuamente. Então, é preciso se pensar nos resultados a longo prazo. É preciso se medir o retorno social do investimento. Se no investimento somente financeiro se mede o resultado financeiro, no caso de projetos ambientais, o seu impacto social, o seu impacto ambiental dentro desse contexto, eles precisam todos ser medidos para se ter um legado adequado